hoje, para a nossa primeira edição, em novo formato, a gente está aqui com um convidado especial, ele que vai tratar de um tema muito importante, que é a construção civil. Nós temos números aí do PIB, números que surpreenderam o Brasil, números positivos, jogando aí muito ânimo no Brasil, nos investidores, enfim. A construção civil, que é uma espinha dorsal da economia. E é claro que esse tema é um tema super importante para a gente tratar no momento. Para isso, a gente chamou um empresário experiente, presidente do Sindicato da Construção Civil, o empresário Guilherme Fortes, que está aqui com a gente. Guilherme, prazer te receber. Virgínia, primeiro, parabéns pelos 25 anos, surpresa em ouvir, isso é gratificante, uma carreira no jornalismo, certo? Muito obrigada. E para quem está nos assistindo, a oportunidade de dialogar um pouco e falar sobre o setor da construção civil. É importante falar que o setor da construção civil, ele representa em torno de 55% do PIB do Piauí, ou seja, a gente fala da construção civil como canteiro de obra, mas ele é uma indústria, certo? Ele é uma indústria que é complexa e ele tem todo um processo produtivo. Então, por isso que quando a gente fala que a cadeia da construção civil, ela tem um gatilho rápido para o emprego, é porque ela tem desde o processo industrial até o canteiro de obra e a entrega das unidades. Guilherme, a gente viu nessa pandemia, né, uma prova muito forte de que a nossa construção no país, a construção civil, é robusta. Foi como ela reagiu desde o início da pandemia de forma muito altiva, não é verdade? Olha, quando começou a pandemia, que foi algo que assolou a todos, o primeiro passo que foi feito foi investir em pesquisa, né? Escolheu 600 canteiros de obra ao longo do país. Isso não é uma coisa fácil. Sim. 600 canteiros de obras. E o que é importante passar para as pessoas, que dentro desses canteiros foram feitos testes a cada 15 dias. A cada 15 dias eram testados todos os funcionários. E aí foi verificado... Testagem em massa, né? Testagem em massa. Aí verificou qual era a melhor máscara, qual era o melhor procedimento, qual é a melhor maneira de conduzir dentro da obra, a melhor conduta de afastamento, de distanciamento, a rotina de alimentação, horário de entrada, horário de saída. E esses protocolos geraram um ambiente seguro de trabalho. Por isso é que foi um vetor que capitaneou e deu uma explosão de emprego e positivo para o CASED e para a economia como um todo. A gente começou 2021 com a indústria da construção civil com um saldo positivo bem bacana, né? E aí veio o PIB anunciado pelo governo Bolsonaro em um momento até delicado, né? O Paulo Guedes traçou uma linha aí de progressão para a economia muito bacana, especialistas que eu sigo muito, como o Ricardo Amorim, né? Eu estou sempre no Ricardo Amorim, no YouTube, no Instagram, e ele tem uma visão muito bacana da economia mundial, né? Dentro desse contexto, a gente sabe que as economias não querem que economias como o Brasil naufraguem. Sem dúvida. A ideia de investir no Brasil é sempre algo muito latente das economias pelo mundo afora, e a gente vê que a construção civil, como você vem falando, vem nesse passo positivo. Mas a gente teve agora um número em relação à queda do número de contratações, né? Deixa eu ver o número que a gente tem, uma média de novos empregos formais. A gente teve 146.389 demissões no Brasil, desligamentos, e o número de trabalhadores admitidos na construção civil foi bem menor que isso, né? Isso pode ser um sinal que preocupa, apesar do que a gente vem vivendo até hoje, a gente pode descer a ribanceira aí, ou você acha que não? Olha, voltando só para o aspecto nacional, realmente o mundo deseja o Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais, certo? É um país de uma democracia sólida, sem conflitos regionais, sem guerra civil, e uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Então, todo mundo deseja vender para o Brasil, todo mundo deseja transportar o Brasil. Então, é um desejo mundial, de fato, fazer negócio com o país. E isso é muito, muito bom para quem é brasileiro, que pode vender seu serviço e seus produtos. Com relação à construção civil, realmente nós entramos 2021 muito positivo, geração de emprego em alta, a taxa de juros estava baixa, muitos lançamentos. E aí, ao longo do ano, nós nos deparamos com basicamente dois problemas muito complicados. O aumento dos insumos, certo? Nós tivemos insumos que aumentaram quase 100%, como o aço. Construir e comprar carro no Brasil no momento está bem complicado. Olha, né? O sindicato aqui da construção civil, para você ter ideia, nós estamos importando aço da Turquia. Você tem ideia de que você importar aço da Turquia, podendo comprar da indústria local, já está mais barato comprar
A gente compra da Turquia, bota no navio, traz para o porto, desembarca, bota no caminhão para trazer nas nossas obras do que comprar de dentro da indústria nacional. Complexo. Aí vocês têm aí inflação, falta de insumos, e uma tem burocracia. logística e o que a gente vinha conversando nos bastidores, que é essa burocracia que o Brasil... E foi uma das bandeiras do governo Bolsonaro, né, Guilherme? Olha, nós aqui a Construção Civil ela é muito ligada ao ordenamento de construção do município. Então, o que acontece? Nós tivemos no ano passado o PEDOT, que foi uma mudança de legislação muito profunda em Teresina e que essa mudança realmente atrapalhou o desenvolvimento, atrapalhou o andamento de projetos. E aí nós tivemos uma mudança de gestão, né? Que não é que não deu continuidade a esse processo, mas que está discutindo e questionando esse projeto. O Sinduscom, como é que ele entra nessa história? O Sinduscom é uma situação apartidária que quer que dá certo. Então, o que é que fizemos? Montamos comissões. Sim. Fizemos a seguinte proposta hoje. Temos praticamente 3 propostas hoje colocadas na Prefeitura de Teresina. Uma foi a partir de uma pesquisa, identificamos que 80% dos alvarás de construção, 80% do trabalho dos analistas vem de projetos abaixo de 500 metros quadrados. Ou seja, casas de condomínio, pequenos negócios, coisas que, com uma autodeclaração, já que já existe um responsável técnico, poderia ter um alvará de 24 horas. Então, já entregamos esse projeto para a Prefeitura de Teresina. A Prefeitura já montou uma comissão e está analisando o despacho dessa lei. Isso vai dar uma velocidade muito grande. Outra coisa que a gente está propondo para a Prefeitura é o seguinte: nós tivemos um aumento de contratações em Teresina, mas quando chegou em março, abril, tivemos um leve declínio. A gente está colocando uma proposta para que, selecionado alguns empreendimentos que já estão comercializados ou pré-comercializados, ou seja, com o alvará de construção tem início imediato, seriam 1.000 empregos em 3 meses. A gente está falando de um número muito forte. Vamos ver se esse projeto vinga, né, dessa forma que está. 1.000 empregos em 3 meses. Isso daí é olha... O que está faltando para esse... Quando a gente fala de indústria, se a gente parar para pensar, não é comparar o que gera mais emprego. Todo emprego é importante. Claro. Mas hoje, uma indústria ela tem toda a tecnologia possível. Então, as indústrias, ela tem 20 funcionários, 30 funcionários. Então, a massa da construção civil, esse volume de pessoas, você encontra na construção civil. Não tem jeito. Então, se a gente conseguir, nesses 3 meses, liberar algumas dessas obras, né, ou dar velocidade, a gente garante, o setor garante 1.000 empregos para a construção civil aqui em Teresina. Aqui em Teresina? Aqui em Teresina, somente aqui em Teresina. Eu entrevistei o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, quando a loja da Avan foi inaugurar em Teresina. Porque uma das reclamações no meu bastidor, conversando com o empresário Luciano Hang, era justamente de como ele enfrenta a burocracia para construir em tempo recorde, que ele consegue isso de forma muito habilidosa, construir as lojas da Avan, que são gigantescas, a maioria, né, são grandes obras, em tempo recorde. Mas ele fala que luta muito contra a nossa tal burocracia. E que eu falei que foi uma das bandeiras do governo Bolsonaro. E nós estamos esperando isso acontecer de forma efetiva no Brasil, né? O que é que nós estamos fazendo? O Sindicato da Construção aconselhou a Prefeitura que ela acatou a contratação de uma técnica de Fortaleza que gerou essa desburocratização do setor de Fortaleza. Pois é, e aí nesse sentido, só para você entender o raciocínio, eu entrevistei em seguida o prefeito, doutor Pessoa, e ele falou que ele fez de todas as formas para desburocratizar, que essa empresa de fora se instalasse aqui gerando empregos, e que ele estava muito comprometido com a questão de desburocratizar também em Teresina essa situação para as empresas, sabe? De fato, é um discurso do próprio prefeito, ele tem boa vontade nisso, ele convocou o Sinduscom no 12º dia, isso é importante, no 12º dia da gestão do prefeito, ele convocou o Sinduscom para colocar algumas opiniões, e a gente listou essas 3 opiniões. Sim. Ele acatou, abriu espaço, montou comissão. Só que a gente entende também, respeita um pouco do momento da prefeitura e do trâmite, mas a gente respeita ansioso para que isso aconteça. Né? Porque agilidade. Nós estamos falando de 1.000 empregos que a gente garante conseguir em 3 meses. Pois é, porque nós estamos num período agora que a gente pode dizer que é um período que deve ser muito observado, né? Eu acabei de falar dessa perda de dinamismo.
E no caso do Piauí, o empresário está me dizendo que tem uma estratégia para recuperar emprego e tentar... Mas de todos esses gargalos que a gente fala, logística, insumos, burocracia e a inflação, vamos colocar dois que pesam mais. Olha, que pesam mais é o seguinte, nós estamos falando de inflação e burocracia. Porque a inflação, ele corrói a capacidade de pagamento das pessoas. E a inflação, ela é extremamente destrutível para qualquer setor e para qualquer cenário e para qualquer país. Então, vislumbrar uma inflação em qualquer momento, ela é ruim, porque você vai ter impacto direto no insumo, na repactuação de contratos, na perca de capacidade de pagamento das famílias. E aí, em algum momento, a família tem que optar se ela vai comer ou vai pagar, às vezes, uma conta. Se ela vai, em outro estágio, se ela vai comprar um bem ou vai comprar outro. Então, sempre vai ter uma escolha. Então, a inflação, em qualquer das situações, é o pior cenário. Falando de cenário, nós tivemos aí nesse início, como você falou, da readequação às normas da Covid, segurança, a questão do todo o aparato que diz respeito que a construção civil foi muito exigida, né, para retomar a obra. Mas em alguns momentos, a gente vê aqui no Piauí, alguns cenários muito delicados. Cidades onde há algum surto, às vezes cidades menores, onde a construção civil já não tem esse incentivo todo, ela é paralisada. E seguindo nesse raciocínio, a gente vê, por exemplo, quando eu falei da região de Barra Grande, litoral, Cajueiro da Praia, a cidade para, a construção civil para, as pessoas não têm recursos para manter suas famílias, né? E todo mundo fica naquele isolamento. É um exemplo, e me preocupa muito quando eu vejo a economia de pequenas cidades paralisada. E a construção civil, a gente sabe, ela é muito fiscalizada. Muito. Qual a sua opinião sobre isso em relação a não paralisar a construção civil? Lógico que é caso a caso, mas eu queria uma análise sua mais técnica, de alguém que realmente é presidente do sindicato, conhece as realidades municipais. Bem prático, bem prático a minha observação. A construção civil é um ambiente seguro de trabalhar. Certo? A construção civil é um ambiente seguro de trabalhar. Isso já foi provado e testado. Inclusive, no nosso carnaval aqui, foi um período em que se trabalhou observando que era mais seguro trabalhar do que ficar em casa. Então, vamos dizer, não houve carnaval não houve durante o feriado do carnaval. E se trabalhou no período do carnaval, todo o período do carnaval se trabalhou. Porque entendeu que era mais seguro trabalhar do que ficar em casa. Ou seja, você não estimulava a farra, não estimulava a aglomeração, porque as pessoas estavam em ambiente de trabalho, ambiente controlado, afastadas. Então, a gente respeita a decisão de um gestor, ele foi eleito, ele é um gestor municipal, ele tem toda a autonomia sobre aquele município, mas o setor da construção civil, ele já se mostrou por A mais B, que ele é um ambiente seguro de trabalho. Agora, também fazemos um pleito. Em todo o nosso exercício, em todo o ano passado, deixamos muito bem claro isso e ainda reafirmamos. Mas também solicitamos, tanto ao governador como ao prefeito, que obedeçam ao Plano Nacional de Vacinação, para que o nosso setor da construção civil, que é que está gerando emprego, que é que está fazendo a mola mestra da economia, seja vacinado. Claro. A nossa vez, a vez dos trabalhadores da construção civil, essas pessoas que estão no dia a dia, que estão no transporte público, que estão indo trabalhar, que estão levando a economia nas costas, essas pessoas chegaram a vez deles ser vacinados. A ordem no Plano Nacional de Vacinação é que a construção civil seja após os aeroportuários. E os aeroportuários foram vacinados. Então, nós temos um regramento. Então, agora é hora de obedecer esse regramento e abrir espaço para toda essa equipe que está produzindo e gerando emprego e fazendo a roda da economia funcionar. E aí, Guilherme, para a gente encerrar o seguinte, caminhando para o fim da nossa entrevista, perspectiva para a construção civil 2021-2022, tendo em vista que nós estamos aí com empresas desacelerando por conta de tudo que a gente falou, né? A falta de insumos, desabastecimento, você está trazendo ferro da Turquia, você me falou para o Piauí. E aí eu queria uma leitura mais geral, se é que é possível fazer essa futurologia diante dos números atuais e de como está a pandemia e a economia no mundo. Bom, agora assim, é importante, nós falarmos o seguinte, eu tentei fazer uns panorama dos pontos que geram problema para a construção civil. Nós falamos do insumo, nós falamos de burocracia, falamos de juros, inflação, mas também logística. Também relatei que
se tivermos alguma, não é facilidade, não é que vá liberar um alvará de construção, é que a gente consiga que o processo seja analisado mais rapidamente. Nós vamos gerar 1.000 empregos. Então, nós estamos falando que tem espaço sobrando para a construção, mesmo com todas essas dificuldades. Falta apoio. Então, o que é que acontece? Nosso setor da construção civil, ele está confiante no futuro, a gente acredita que o setor, ele é positivo, ele, com essas taxas de juros, é um excelente investimento, certo? Tem espaço para os novos entrantes, a gente monitora os índices de velocidade de vendas, as novas formações de famílias, os novos compradores. Então, assim, tudo hoje tem um estudo. Então, se hoje tem um lançamento, é porque esse lançamento é pensado. Então, falando como setor da construção civil, eu acredito que o futuro para o ano de 2021, aliás, o presente do futuro 2021 e o próximo ano, ele é um ano que vai ter grandes realizações e o setor da construção civil, anotem, ele vai ser marcante para a sustentabilidade da economia e geração de emprego e renda e dignidade para as pessoas. Muito obrigada. Eu conversei aqui com o presidente do Sindicato da Construção Civil do Piauí, fizemos essa análise aí, projeção do nosso estado do Piauí, do Nordeste do Brasil. Espero que vocês tenham gostado aí da estreia do Gente Negócios. Queria te agradecer, Obrigado. Guilherme, e até a próxima oportunidade. Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, já já a gente volta.